Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui da Ecologia da Paisagem. Vocês estão bem? Como é que vocês se encontram? Bom, pessoal, conforme a gente conversou no encontro ao vivo essa semana, estamos começando mais uma unidade. Nós encerramos com a aula passada a unidade 1. Então, só para recapitular, na unidade 1, nós compreendemos o que é uma paisagem, que ela, como a gente já vai ver nesse conceito aqui de Metzger, o que é paisagem, é um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas. Hoje vamos estudar as unidades da paisagem. Então, para existir heterogeneidade, eu tenho que ter unidades dentro. Então, ter unidades é um pré-requisito para eu ter heterogeneidade dentro de uma paisagem. Essa heterogeneidade existe para pelo menos um fator, por exemplo, vegetação. Dois tipos de vegetação já é heterogeneidade dentro de uma paisagem. Segundo um observador, lembra que depende do observador, ele que vai enxergar a heterogeneidade e numa determinada escala. A escala vai ser onde existe, onde o meu observador interage com essa paisagem. Então, para a paisagem existir, precisamos de heterogeneidade. Então, essa é a aula de hoje. Então, nós conhecemos esse conceito na unidade anterior, na unidade 1, e conhecemos os fatores que modelam, que fazem surgir as unidades ou que fazem desaparecer as unidades, como o ser humano, né, que faz desaparecer hábitats naturais, faz desaparecer biomas. Então, o homem é um modelador da paisagem, por quê? Porque ele cria unidades novas dentro dessa paisagem, por exemplo, campos de agricultura aqui, ó, essas linhas aqui provavelmente são campos agrícolas, então o homem criou essa unidade, porque não existia agricultura antes de existir a nossa civilização. Animais não fazem plantações, no máximo esconde lá uma castanha e depois nasce uma árvore, mas não era a intenção do animal plantar. Então, o homem cria e ele também diminui a heterogeneidade quando ele elimina hábitats naturais, por exemplo. Bom, pessoal, a paisagem é uma área espacialmente heterogênea em pelo menos um fator. Então, o que é heterogeneidade? O que é heterogeneidade dentro de uma paisagem? Então, a heterogeneidade consiste de elementos. Heterogeneidade é ter elementos dissimilares em qualidade ou estado. Então, eu tenho solo, eu posso ter diferentes qualidades de solo. Solo orgânico, solo mais calcário, solo mais exposto, pedregoso, pobre. Então, tudo isso são elementos diferentes, né, dissimilares em qualidade, ou estado conservado, estado degradado, também podem formar elementos, essa qualidade ou a diferença no estado. Então, por exemplo, existem diferentes tipos de habitat ou coberturas do solo. Então, isso aqui são exemplos de elementos que podem ter dentro de uma paisagem. Então, só para a gente conhecer a heterogeneidade em suas menores partes. Então, qual que são as partes que compõem? Como é que eu chamo? Chamo unidades da paisagem. Então, o que é uma paisagem? É um conjunto de unidades ou ecótopos. Unidades também são chamadas de ecótopos, biótopos, habitat, biocenose. Tudo isso é sinônimo de unidades da paisagem. Então, se no nosso corpo a menor parte é uma célula, se numa comunidade a menor parte é a espécie, na paisagem a menor parte se chama unidade da paisagem. É esse termo que eu vou usar na disciplina. Então, uma paisagem ela é formada por unidades. Então, o que é uma unidade da paisagem, um ecótopo ou biótopo? É um elemento que tem no o seu interior homogêneo. Então, eu tenho uma porção de uma coisa. E essa coisa, né, ela é parecida dentro de si e ela é diferente do que tem ao seu redor para uma determinada escala. Então, aqui, ó, eu tô vendo. Aqui essa linha é homogênea, ela é toda parecida dentro dela, mas ela difere dessa linha verde mais clara. Aqui dentro é homogêneo, mas difere dessa linha mais escura.
Aqui dentro é homogêneo, é tudo parecido, mas difere dessa linha mais escura. Então, isso são unidades da paisagem, como se eu tivesse diferentes qualidades de solo, tá? Solo mais verde, mais orgânico, solo mais claro, mais argiloso, um solo mais pedregoso. Então, isso aqui seriam, por exemplo, diferentes unidades dentro de uma paisagem. Quais são, então, as unidades mais comuns que a gente encontra, que a gente consegue observar numa paisagem? Então, nós temos aquelas que são relacionadas ao relevo. Então, eu posso ter uma unidade planície, outra unidade montanha. Tipos de solo também me fornecem unidades da paisagem: solo exposto, solo preto, solo mais vermelho, e seus nomes científicos, óbvio, argissolo, cambissolo. Diferentes tipos de vegetação também são unidades da paisagem. Então, eu posso ter, ó, campos abertos, floresta, vamos pegar esse verde mais escuro, vamos supor que é uma floresta densa, floresta aberta ou vegetação aberta, rala, tudo isso são tipos de vegetação que são unidades da paisagem. Corpos hídricos, então lagoas, lagoas costeiras, mar, rio conectado, rio desconectado, rio perene, rio temporário. E também, gente, as alterações antrópicas nessas unidades também produz unidades, né? As alterações antrópicas pode ser solo exposto, solo degradado, vegetação rala, vegetação queimada, né? Lá no Pantanal. Então, tudo isso produz unidades da paisagem. Então, pessoal, eu já vou propor isso aqui, vai estar nos exercícios para vocês, essa atividade aqui eu quero que vocês me digam quantas unidades tem nessa paisagem. Lembrando, pessoal, que cada padrão de estampa, né, de achurado que tem aqui dentro, então a gente tem vários padrões e os que são diferentes, por exemplo, esse difere desse, mostra que são unidades da paisagem diferente. Então, cada estampa dessa ela é uma unidade da paisagem. Então, eu quero saber quantas unidades tem. E manchas, quantas manchas tem? Então, vou só dar um exemplo para vocês. Essa estampa aqui, esse cinza que eu estou apontando, ele é igual a esse e igual a esse. Então, essa estampa cinza eu posso chamar de unidade da paisagem A. Então, aqui é a unidade da paisagem A e aqui é a unidade da paisagem A. Então, eu tenho a unidade da paisagem A, depois eu vou ter aqui a B, essa é diferente, é outra unidade da paisagem é diferente dessa. Então, vocês vão contar como se fosse quantas texturas tem. Agora, os elementos que têm a mesma textura repetida, isso aqui não é uma outra unidade da paisagem. Isso não é outra, isso aqui não é outra. Isso aqui são manchas da mesma unidade da paisagem. Então, isso aqui é uma mancha, isso aqui é outra mancha. Ok, elas são da mesma unidade, mas é outra mancha. Então, eu conto mancha 1, mancha 2, mancha 3, mancha 4. Isso são manchas, tá? Então, unidade é o tipo de estampa que eu tenho. E mancha são esses recortes, independente. Vocês podem até organizar. Ah, tem 3 manchas desse padrão A, tem 2 manchas desse padrão de bolinhas, entendeu? Vocês podem distinguir assim. E no total vocês contam quantas manchas tem nessa figura esquemática, beleza? Pois isso aqui também é do exercício. Quais unidades observamos nas paisagens abaixo? Então, vocês vão ter que dizer. Vou dar um exemplo aqui. Cascata, rio, a floração rochosa, tudo que você vai enxergando. Isso aqui é um tipo de vegetação para vocês, isso aqui é outro, então deem nomes para essas unidades, vocês vão fazer para essas 2 imagens e para essas também, tá ok, pessoal? Vai estar nos exercícios. Depois a gente discute na aula ao vivo. Pessoal, vamos conversar então. Tudo isso a gente viu, né, pessoal? São unidades da paisagem diferente. Eu tenho rio, eu tenho vegetação, eu tenho estradas, parte residencial, tudo isso são unidades da paisagem.
Agora eu quero conversar com vocês as formas que a gente tem para compreender, para interpretar uma paisagem. Então, a gente pode estudar a paisagem em termos da estrutura dela, que é o padrão espacial, as unidades da paisagem. A gente pode estudar o funcionamento dessa paisagem, que é o movimento, fluxo de animais, de plantas, de elementos abióticos. A gente pode estudar a dinâmica, como que ela muda ao longo do tempo. Tudo isso são formas de estudar a paisagem, ok? E vamos estudar um pouquinho só então sobre estrutura da paisagem, como ela é composta. Então, a estrutura da paisagem, ela diz as relações espaciais entre os diferentes elementos dentro dessa paisagem. Elementos, né, são as unidades. Então, revendo essa imagem que a gente conversou agora há pouco. Então, eu tenho diferentes manchas de diferentes unidades, elas são formadas de unidades diferentes. Ó, por exemplo, essa estampa é diferente dessa aqui, né, que é diferente dessa. Então, isso aqui podia ser vegetação florestal, vegetação aberta, isso aqui é rala, isso aqui é solo exposto. Então, a gente pode, se a gente estivesse no mundo real, podia ir dando o nome, indo no local, verificando do que é essa mancha, também ajuda. E as setas, pessoal, indicam a relação entre as unidades. Então, essa aqui é uma unidade da paisagem, tá vendo que está enviando indivíduos para outras unidades. Esse aqui, ó, tá enviando, o fluxo tá nesse sentido, aqui o sentido é esse do fluxo. Tá ok, pessoal? Então, são formas de compreender a estrutura da paisagem. A gente pode avaliar a heterogeneidade, a estrutura da paisagem ao longo do tempo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tinha uma região homogênea de mata que passou por fragmentação e ela acabou sendo mais modificada. Então, aqui era a paisagem no tempo 1, antigamente, passou por essa fragmentação e teve ainda suas manchas reduzidas. Então, a gente já começa a ver aqui, tá ok? Então, é uma forma de estudar. Eu posso estudar espacialmente essa paisagem, o que está relacionada com o que, qual que é o sentido dos fluxos. Eu posso estudar a mesma paisagem ao longo do tempo, avaliando como que a heterogeneidade diminuiu. Pessoal, a gente conversou na aula ao vivo, mas só relembrando que as paisagens hoje são muito diferentes de como elas eram antes. Então, as paisagens antigamente eram isso, aqui um bioma preenchendo a paisagem toda. Hoje nós já temos paisagens assim, ó, vocês estão vendo? Matriz urbana, uma cidade aqui, ó, vamos interpretar os elementos, ó. A matriz pecuária, a matriz agricultura, manchas de mata, ó, pequenas manchas, rio e mata ciliar, que são os corredores. Então, pessoal, hoje as unidades que a gente vê nas paisagens são diferentes do que era antes, que era só uma mancha, uma matriz gigante florestal. Hoje não. Hoje é o inverso, a matriz é antrópica, tá vendo em amarelo? A floresta, os biomas, sobraram pequenas manchas espalhadas, fragmentos, que podem ser ligados por um corredor ou não. Então, quais são os elementos que a gente tem dentro de uma paisagem, então? Hoje em dia, principalmente, uma matriz. Antes, a matriz era todo o bioma, era a vegetação nativa, natural. Hoje é o contrário, o homem desmatou tanto, né? Igual a gente falou de Mossoró, está tão modificado que a matriz é antrópica. Então, está aqui a matriz em amarelo. As manchas são esses resquícios aqui do bioma que existia no local, que podem ser conectados por um corredor, tá ok? Então, o que é a paisagem, pessoal? É um conjunto interativo de manchas, corredores e matrizes. Eu posso ter várias matrizes. Então, pessoal, vamos conhecendo um pouco do modelo mancha corredor matriz. É uma forma de interpretar, de descrever a paisagem hoje em dia. Então, o que é uma mancha? É uma superfície não linear, porque o linear é o corredor, tá ok, pessoal? Então, mancha é algo que não é linear, que difere do que tem em volta dela.
Um corredor é uma faixa relativamente estreita, linear, de um tipo de habitat particular que vai diferir do que tem em volta dele. Ele é uma. Seria isso aqui, ó. É linear, é alongada, comprida e difere. É diferente, esse miolo é diferente do que tem em volta. E a matriz é o tipo de cobertura de fundo numa paisagem, caracterizada pela cobertura extensiva. Então, é a maior cobertura da paisagem e é caracterizada também por alta conectividade. Então, o que, que é matriz, pessoal? É o elemento de maior extensão na minha paisagem. Cadê? Maior extensão e maior conectividade. É o elemento mais conectado. Nem sempre é óbvio, pessoal. Vocês vão ver nos exercícios que eu propus para vocês que é difícil distinguir o que é matriz. Matriz, então, tem esses atributos. É o elemento de maior extensão, maior proporção e o que tem mais conectividade e que exerce maior influência sobre os demais. E nem sempre é fácil encontrar a matriz de uma paisagem. Vamos conversar agora mais especificadamente sobre manchas, pessoal. Então, mancha é uma superfície não linear que difere em aparência do seu entorno. Nós temos, pessoal, de acordo com a origem da mancha, formas de classificar, de entender a história. Então, a gente dá nomes às manchas para entender a história que essa mancha passou. Então, a primeira de todas, pessoal, são as manchas remanescentes. Manchas remanescentes. Então, era um bioma. Então, vamos falar de caatinga. O que é uma mancha de caatinga remanescente? É uma área, numa paisagem, que eu tenho tudo desmatado aqui em volta e sobrou um aglomerado de árvores de caatinga, da caatinga. Então, isso é um remanescente, é o que sobrou. Tudo em volta foi modificado. Então, essa mancha que sobrou do bioma original chama mancha remanescente. O que vocês acham que é a mancha de regeneração? Vocês vão seguindo aqui e eu vou seguindo aqui na imagem. Mancha de regeneração. Então, é uma área de caatinga que foi totalmente desmatada e depois de um tempo, algum projeto propõe o plantio de mudas da caatinga e formar um bosque, por exemplo, com espécies nativas da caatinga. Então, isso é uma mancha regenerada. Então, alguém foi lá e plantou. Pode ocorrer uma mancha de regeneração natural também, espontânea, tá ok, pessoal? Então, vamos pensar uma área desmatada que espontaneamente começaram a brotar árvores, o local era adequado, tinha uma precipitação boa, né, ou irrigação, e surgiu espontaneamente essas árvores de caatinga formando essa mancha de regeneração. Então pode ser feita pelo homem ou pode ser uma mancha espontânea. Manchas introduzidas, pessoal, então são manchas de uma cobertura que não é natural daquele local, foi introduzida pelo homem. Por exemplo, a agricultura seria, pessoal, vocês acham que uma mancha de agricultura num mapa poderia ser uma mancha introduzida? Sim, né? Porque não existia agricultura naquele local, então foram pessoas, né, seres humanos que plantaram, sei lá, batata. Então, isso é uma mancha introduzida. Mancha de recurso ambiental, ó, é uma mancha que fornece, né? Ela tem muita diversidade, ela fornece elementos para outras manchas, tá ok? E ela pode ser, ó, tá vendo que ela tem partes introduzidas, tem espécies nativas, então serve de recurso ambiental para as outras partes da paisagem. E uma mancha de distúrbio ou de perturbação, pessoal, é uma mancha que foi criada a partir de um distúrbio, aqui uma queimada. Então, isso aqui sobrou, é uma mancha, esse buraco aqui, por exemplo, é uma mancha de distúrbio, tá ok? Então, porque é uma mancha que ela surgiu aqui em volta, opa, isso aqui em volta, esse aberto aqui, ela surgiu por causa de um distúrbio, uma queimada, um vendaval, tá ok? Então, esses são os tipos de mancha. Vocês vão ter exercícios para trabalhar isso.
Então, pessoal, quando eu estou classificando a estrutura de uma paisagem, viu? A gente está falando de heterogeneidade, a gente está vendo agora formas de medir. Como que eu meço a heterogeneidade? Então, em termos de manchas, eu posso dizer um número, quantas manchas eu tenho na minha paisagem, qual a forma, eu posso medir a forma, a extensão, o perímetro de cada mancha. Eu posso classificar a minha paisagem em tipos de mancha. Quais são os tipos de mancha que tem dentro dela? E o tamanho das manchas também. Aqui eu medi o perímetro, aqui eu meço a área delas. Tudo isso, pessoal, é a configuração da paisagem, tá? Que é uma próxima aula, daqui 2 semanas. Então, pessoal, isso aqui vai estar no exercício de vocês, eu já vou adiantar. Então, nesse exercício aqui, vocês vão classificar o tipo, o número e o tamanho das manchas em cada exemplo, tá? Então, essa vegetação do deserto, eu estou apontando. Classifique o tipo. Que tipo de mancha é essa? Se vocês tiverem dúvidas, volte lá para... Volta uns slides que eu falo os tipos de mancha, remanescente, distúrbio, recurso. Tá ok, pessoal? Então, qual que é a classificação desse tipo de mancha? Número, é fácil contar? Tem muitas ou poucas? Em outros exercícios mais para frente vocês podem contar, viu? O tamanho em relação a essa escala que a gente está vendo, essas manchas são pequenas, grandes e médias, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer para A, para B, vocês vão fazer isso para C, ó, eu estou apontando as manchas, e para D também, tá ok? Se tiverem dúvida, me escrevam por e-mail. Vamos ver o que é um corredor, pessoal. Então, depende da escala. Numa determinada escala, um corredor é uma faixa relativamente estreita de um tipo de habitat que difere do que tem em volta, né? Então, é uma faixa relativamente estreita de um tipo de vegetação, tá ok? Para que serve um corredor, pessoal? Corredor pode servir para transporte, por exemplo, um rio dentro de uma paisagem é um corredor natural. Nós temos corredores artificiais, como estradas, que são estruturas também lineares, né? Não é um habitat natural formado por petróleo, né? Que é o piche, mas é um corredor, pessoal, que interliga dois lugares ou mais. Tem a função de proteção, quando o corredor são muros de vegetação, por exemplo. Pode ser a função de recurso, um corredor ecológico, organismos espécies, indivíduos podem andar lá dentro, se alimentar, descansar. Função estética de um corredor também. Então, aqui, pessoal, vocês vão responder. Nessa imagem, eu tenho um corredor? Por quê? Explique, fale que tipo que é. E nessa imagem aqui, eu tenho um corredor? Por quê? Vai estar nos exercícios de vocês. E nessas imagens também, expliquem. Matriz, então a gente já viu mancha, a gente tem tipos de mancha, a gente pode classificar a origem dela, contar a forma, o tamanho. Nós temos corredores, que a gente pode contar quantos tem, medir o comprimento do corredor, a distância, né, que ele está interligando. E vamos conversar agora sobre a matriz, esse elemento também que faz parte da paisagem. Matriz é o elemento mais importante da paisagem. Sabe por quê, pessoal? Porque ela é o que vai influenciar todo o resto. Por que ela é o que mais influencia? Porque ela é o elemento mais extenso, mais conectado da paisagem e que mais influencia o que tem dentro dela. É o pano de fundo. Então, como que eu identifico, pessoal, a matriz? Eu já dei um spoiler lá atrás, vamos explicar um pouquinho melhor. Pela área relativa. Quando um elemento da paisagem é consideravelmente mais extenso, é maior que os outros, isso é matriz. Então, já de cara eu sei o que é matriz? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu tenho que contabilizar a área de tudo dentro da paisagem, o que tiver a maior área eu chamo de matriz. Se não der para resolver pela área, tem a questão da conectividade. Matriz é o elemento mais conectado com o restante de tipos de mancha. Então, é o mais conectado. E o controle sobre a dinâmica. A matriz exerce o maior controle na dinâmica da paisagem, dando origem a uma paisagem futura. Por isso que eu digo, a matriz é o elemento mais importante da paisagem. Então, vamos ver esses exemplos aqui.
O que que seria, pessoal, a matriz aqui nessa paisagem A, que eu tenho esse unidade de área, unidade da paisagem branco e o preto. Nesse caso, a matriz é o elemento branco, porque ó, em relação à área, o que tem maior área é branco, então branco é a matriz. E nesse caso que eu dividi, pessoal, então aqui eu tenho 3 unidades da paisagem. Essa aqui, ó, deve ocupar 50, essa aqui deve ocupar 25, 25 e essa 50. Então, branco continua sendo a matriz porque é a unidade que tem maior área, tá ok? Nesse caso aqui, que está muito difícil saber em termos de área, branco ainda é, a unidade branca ainda é a matriz, porque ela é quem é o elemento mais conectado. Ó. Vocês estão vendo que cinza não está conectado, nenhum quadradinho cinza está conectado com o outro, mas branco está completamente conectado entre si. Branco, aqui nesse caso, é a matriz. Aqui ainda, pessoal, vocês podem ver que os quadradinhos estão bem pouco conectados, é uma pontinha ou outra. Isso aqui no mapa não é considerado conectado, viu? Conectado é quando tem parede com parede, ó. Isso aqui é conectado, porque tem uma lateral inteira encostada nesse. Então, branco é o elemento mais conectado, ó, por esse pedaço aqui. Então, branco aqui é a unidade da paisagem chamada matriz. Aqui, pessoal, é a seta indica de onde vem o controle dentro da paisagem. Então, está indicando que branco, a unidade branca, é a matriz, porque é de onde está vindo o controle da dinâmica da paisagem. E aqui a mesma coisa, branco é a matriz dessa paisagem, porque é de onde tá vindo as setas, ó, é ela que está exercendo o controle, é daqui para cá e daqui para cá o controle. Então, em todos esses casos, branco, a unidade da paisagem em branco é a matriz de cada paisagem dessas, beleza? Vamos, pulei porosidade, não vamos conversar sobre isso. Nessa atividade aqui, nesse desafio, eu vou propor para vocês e que vocês identifiquem a matriz em cada paisagem e expliquem, viu? De acordo com qual critério o elemento que vocês escolheram é a matriz. Por quê? É área, é conectividade ou controle na dinâmica? Em C e D também. Então, pessoal, só para a gente lembrar, quando eu quero trabalhar uma classificação, quando eu quero interpretar a estrutura da paisagem, que é sinônimo de heterogeneidade, eu posso medir a estrutura, eu posso medir a heterogeneidade através de manchas, corredores e matrizes. Manchas eu posso medir um número. Desculpa, gente, meu cachorrinho aqui tá fazendo um barulhinho. Manchas, então eu posso contar número de manchas, número de matrizes, posso ter mais de uma, mas número de manchas, a forma da mancha, o tipo de mancha eu posso classificar, o tamanho da mancha também eu posso. Matriz, tipos de matriz, tamanho da matriz. Corredor, eu posso contabilizar o número, a forma, o tamanho, a área dos corredores. Então, todas essas métricas, essas medidas eu posso fazer para mancha, para corredor e para matriz. E tudo isso, pessoal, se engloba nas medidas de configuração da paisagem, tá ok? Então, pessoal, por hoje é só. Então, nós vimos que nós podemos interpretar as paisagens por esses elementos, mancha, corredor, matriz. Matriz é o elemento em maior proporção, maior extensão na paisagem, o mais conectado e o que exerce mais influência, por ele ser maior e mais conectado, é o que exerce mais influência. Podemos contabilizar os tipos de matriz, o tamanho da matriz. As manchas, por outro lado, são elementos que estão dentro da matriz, eles são menores que a matriz. A gente pode contabilizar quantas manchas nós temos numa paisagem, a origem, né, o tipo delas, a origem, a forma e o tamanho, tá? De cada mancha. E os corredores são os elementos lineares que interligam manchas. Tá ok, pessoal? Então, vou explicar no próximo vídeo o exercício para vocês. Muito obrigada. Nos vemos
na semana que vem. Deixa eu só encontrar aqui. Aí,